parte das minhas pesquisas do doutorado, que eu faço na pós-graduação em Ecologia da UFRJ, e também como parte de um trabalho de mapeamento em escala bem detalhada pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Mapeamos a Mata Atlântica em escala bem detalhada, 1:10.000, e estamos terminando de revisar o mapeamento do Cerrado, e estamos começando agora o mapeamento da Amazônia. Good afternoon, everybody. I'm going to speak in Portuguese, but if you have any doubt, any question, you can talk to me later after my presentation. And all my presentations are in English, so you can guide. Well, I'm going to talk about, eu vou falar sobre os caminhos possíveis para a conservação do Cerrado na sua na sua porção norte, que é chamada de Matopiba, que é uma região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, na parte oeste da Bahia. Eu gostaria de saber quem aqui já ouviu falar de Matopiba. Algumas pessoas, porém poucas pessoas, para a importância do que está acontecendo lá. Matopiba é a região do Cerrado que possui maior quantidade de áreas de remanescentes de cerrados em bom estado de conservação, e é uma região que foi definida como a última fronteira agrícola, ou seja, para onde está avançando o agronegócio. Então, as ações de conservação do Cerrado, principalmente, mais do que restauração, embora tenham áreas para serem recuperadas também lá, é a região para onde se deve voltar as ações de conservação, a atenção. E o meu estudo se desenvolve nesse caminho, porque é uma região muito grande, como eu vou explicar mais à frente, e é necessário você priorizar regiões para as ações de conservação. E para isso não apenas importam os remanescentes de cerrado, mas também as questões socioeconômicas, como é que são as populações que moram nesses locais, como é que é a pobreza, as comunidades tradicionais, e também a vulnerabilidade dessas regiões, desses municípios que compõem essa região Matopiba, às mudanças climáticas. Vou falar rapidamente então do Cerrado. É um bioma bastante esquecido de certa forma. A gente presta mais atenção na Mata Atlântica, na Amazônia, sistemas são ambientes florestais que a gente se identifica mais. Mas o Cerrado é muito importante. Ele além de ser importante por si mesmo, ele é um elo, por exemplo, entre a Mata Atlântica e a floresta. Sem o Cerrado, uma grande parte da Amazônia e da Mata Atlântica ficam sem água, por exemplo. Ele é um hotspot de biodiversidade mundial, ele tem uma elevadíssima biodiversidade, e 1/3 mais ou menos das espécies de flora e fauna que lá ocorrem são endêmicas. Além disso, 7% são ameaçadas de extinção, de um total de mais ou menos 14.440 espécies que tem lá. E atualmente restam apenas 49% do seu território. Isso, no último levantamento do INPE de 2018, é possível que essa área ainda seja menor. E o desmatamento justamente foi, há mais tempo atrás, foi maior nessas porções mais ao sul do Cerrado. Esse é o mapa do INPE do desmatamento do Cerrado, e vocês vão poder ver agora como ele foi se movendo para o norte. A porção sul do Cerrado já está bastante depauperada de cerrado, e observem como ele foi se movendo para cima até 2015. E uma área equivalente à Bolívia já foi perdida no Cerrado. E além da biodiversidade, o Cerrado é muito importante como um provedor de serviços ecossistêmicos, principalmente a água, é uma coisa muito importante lá,
Mas a vegetação do cerrado, que está sendo perdida, ela garante, por exemplo, os fluxos de água superficiais, os fluxos de água aéreos também. Como eu falei no início, o cerrado traz a umidade da Amazônia para as partes mais ao sul do Brasil. Além disso, o cerrado é importante para estoques de carbono, então é importante para mitigar também as mudanças climáticas previstas. E é um reservatório de água, um dos maiores reservatórios de água do Brasil. E ele abriga importantes bacias hidrográficas, cabeceiras e nascentes dos principais rios brasileiros, inclusive muitos rios afluentes do Rio Amazonas. E esses serviços ecossistêmicos são muito importantes para a produção de comida, e para a agricultura em geral, não só de comida. Vocês podem perceber como não existe agricultura sem solo, sem água, e o cerrado provê solo e água em abundância para a agricultura. Além disso, a polinização, que é muito afetada pelos agrotóxicos, por exemplo, e o controle de pestes para essas culturas. Então, a principal causa de ameaça do cerrado é a expansão agrícola. E a agricultura, ela é fundamental para a economia brasileira. A gente não pode acabar com a agricultura porque vai ter graves consequências econômicas. Então, é pensar uma forma racional de se fazer essa produção de alimento, commodities, fibras. Mas ela é a principal causa do desmatamento do cerrado. E ela ameaça a si mesma, porque ela está destruindo o cerrado, destruindo a sua fonte de água, de solo, por exemplo, seus polinizadores. Então ela não pode simplesmente avançar sobre a vegetação nativa do cerrado, sem fim, né? E até acabar o cerrado, ou restar muito pouco, em pontos sem volta. Apenas 3% do cerrado é protegido por unidades de conservação de proteção integral, que garantem uma maior proteção. E as reservas legais das propriedades privadas são muito pequenas, assim, relativamente. Apenas 20%. E na Amazônia Legal, que é o caso do estado do Tocantins, é 35%. Então, o resultado disso é que uma grande área, muito grande, ainda pode ser legalmente desmatada. E aí entra o Mato Piba, que é uma área do cerrado maior do que a França, essa região aqui, em laranja, em verde. Em laranja, essa linha laranja é a parte do cerrado, dentro do Mato Piba, porque ele pega um pedacinho de Amazônia e um pedacinho de Caatinga. E representa mais ou menos 1/3 da área do bioma do cerrado. É uma região com grandes extensões de terra, terras baratas, eram bem baratas, e houve também uma abundância de água e uma grande valorização da commodity soja no mercado internacional, fizeram com que se expandisse a soja no cerrado nessa região, de uma forma muito rápida. Para piorar a situação, com a moratória da soja na Amazônia, que foi muito importante, é um mecanismo muito importante de proteção da Amazônia, e só se compra em produtos, a soja proveniente de áreas que não foram desmatadas, mas isso fez com que muitos produtores se movessem para o cerrado. Então isso acelerou ainda mais esse movimento dessa fronteira agrícola e expansão sobre áreas de cerrado. E isso culminou em 2015 um decreto presidencial que oficializou a região Mato Piba como a grande fronteira agrícola do Brasil. É considerada a última grande fronteira agrícola do mundo, na verdade, porque nenhum outro lugar do mundo tem uma área tão grande disponível para a expansão agrícola. O desmatamento no Mato Piba está aqui representado nesse mapa, são dados do INPE. Em amarelo são os desmatamentos mais antigos, até 2000, e em vermelho a partir de 2000. A partir de 2000, mais ou menos, começou a se concretizar essa fronteira agrícola. E esses 4 estados, como eu mostrei naquela animação do desmatamento no cerrado, atualmente são os principais contribuidores
para o desmatamento do cerrado. E nessa região tem mais ou menos 5,5% de terras indígenas e quilombolas, 5,5% de áreas de proteção integral, unidades de conservação integrais, e mais ou menos 5,5% de áreas de preservação permanente e hídricas. O nosso mapeamento mapeou a vegetação e também atualizou as bases hidrológicas. Então a gente fez um cálculo também das APPs e detalhamos bastante a malha de rios e nascentes dessa região, que era, de certa forma, menos adensada em rios do que nós encontramos. Então, esses aqui são mapas do Input Iniciativas para o Uso da Terra, um estudo muito interessante. O primeiro mapa ali mostra em verde as áreas de expansão da soja sobre vegetação nativa, e eles mapearam que de 2000 a 2014, 65% da expansão da soja foi sobre vegetação nativa nessa região. E existe uma projeção oficial do próprio governo e de outros organismos que prevê uma expansão da soja que numa área equivalente a 8% desse território. Então ainda vai expandir até 2025 mais soja nessa região. É previsto e teoricamente necessário que isso aconteça. E esse mesmo estudo mostrou que existe 15% dessa área disponível de pastagens, que tem ótimas condições para desenvolvimento agrícola, perfeitas condições, e que uma intensificação das pastagens libera essas áreas para essa expansão da soja. Ou seja, tem quase o dobro do que é necessário para expandir a soja em áreas de pastagens aptas à agricultura. Então não precisa mais cortar nenhuma plantinha do cerrado para expandir a soja. E essa área corresponde a uma área maior do que Portugal. E uma coisa interessante de ressaltar aqui é que a área da soja aumenta continuamente ao longo dos anos. Esse aqui é um gráfico. A parte verde mostra a área da soja aumentando de 2014 a 2017, e a linha laranja é o que foi produzido de soja. Então, a área vai aumentando, mas a produção não aumenta tanto assim, ela oscila, ela aumenta continuamente. Então, isso mostra pra gente que você pode, talvez, melhorar as técnicas de produção de soja na área que já tem, melhorar a produtividade. Não precisa expandir tanto assim para aumentar a produção de soja. Mas, além disso, isso mostra que o clima na região também já está perto do limite que a soja aguenta. E a soja é um grão relativamente sensível, por mais que a Embrapa desenvolva variedades resistentes à seca. E as previsões climáticas para essa região é de que se aumente a seca. Muito maior a seca e maiores temperaturas, mais quente e mais seco. Então a soja nessa região não tem um futuro tão promissor como se imagina, como se propagandeia. Rapidamente falar que além da vegetação, da natureza, dos animais, tem muitas pessoas vivendo nessa região, comunidades tradicionais, agricultores familiares. Tem pelo menos 7 comunidades tradicionais que vivem lá, indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, entre outros. Fundos de pasto no oeste da Bahia. E é importante lembrar que a agricultura familiar é a principal produtora dos alimentos que a gente come, né? Não são tantas monoculturas que produzem esses alimentos, a não ser o milho. Soja a gente não consome tanto assim. E 58% dos municípios dessa região são muito pobres e não são grandes produtores de soja. A maioria dos municípios, né? Aqui é o resultado do nosso mapeamento. Essa área verde clara mostra os principais remanescentes de cerrado, as formações não florestais, e as partes verdes que você pouco vê são as florestais. Então é basicamente uma vegetação não florestal que é fácil de destruir. As pessoas não dão muita atenção para ela, né? Não chamam muita atenção, mas elas são muito importantes para aquelas coisas que eu falei no início, inclusive para a agricultura. Vocês podem ver essas linhas coloridas no meio, são as unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas. E o que tem de vegetação muito está nessas áreas, o resto está bem mais devastado. O amarelo são áreas já
modificadas pela ação humana, mas tem muitas vegetações, áreas grandes de vegetação sem proteção, que esse mapa mostra. É o que mostra aquele gráfico ali de porcentagem, aquela pizza. A parte vermelha mostra o que não é protegido. Tudo aquilo, a maior parte da vegetação não está protegida, são 57% dessa vegetação que tem lá não é protegida. Não está em reserva legal, não está em área de preservação permanente, não está em terras indígenas e nem unidade de conservação de proteção integral. É importante ressaltar, esse mapeamento é com imagens de satélite de alta resolução a partir de 2013, e quando a gente foi mapeando, vendo as imagens mais atuais também, a gente viu que muito do que a gente mapeou já não existe mais. Então, na verdade, é um cenário que está pior do que a gente pode mostrar aqui. Isso aqui é uma análise que eu fiz com esses resultados, vou falar muito rapidamente. As áreas vermelhas mostram os valores altos para cada município que compõe o Cerrado do Matopiba, e as áreas azuis são os valores baixos. Então você pode ver no primeiro mapa a cobertura de vegetação nativa, onde que ela está, as maiores coberturas de vegetação nativa, ali no norte, naquela parte mais ao norte, no Maranhão, e nessa grande parte no Piauí e Tocantins. Quase nada na Bahia, ou nada na Bahia. Mas as menores áreas, os municípios que têm as menores áreas de cobertura estão nas regiões azuis, também no Maranhão e na parte central do Tocantins. A vulnerabilidade à pobreza é o mapa do meio, que mostra que as regiões mais vulneráveis à pobreza, que são pobres ou têm um risco de se tornarem pobres, os municípios estão mais ali a região norte do Matopiba, pegando Piauí e Maranhão, e as com menores riscos de vulnerabilidade a se tornarem pobres são essa parte central do Tocantins e essa parte, um pedaço do oeste da Bahia. E o terceiro mapa mostra as áreas com maior vulnerabilidade aos desastres naturais relacionados à seca. É um índice desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente há um tempo atrás com outros parceiros, que desenvolveram um índice para cada município do Brasil inteiro. E essa análise mostrou que justamente ali na região que também tem maior risco de se tornar pobre, também tem a mais vulnerável às mudanças climáticas nessa região relacionadas à seca, que é o grande problema dali, a seca, a piora da seca. Então, fazendo uma sobreposição desses três mapas, aqui é só um exemplo de várias análises que eu fiz para mostrar para vocês que apenas aqueles poucos municípios, 4 ou 5 municípios nessa região do Maranhão, eles seriam os mais críticos para você pensar em ações de conservação do cerrado, para soluções baseadas em natureza. Você pode pensar pensando também em geração de emprego e renda para a população que lá vive, para que ela é pobre, principalmente, majoritariamente pobre, com um grande risco de vulnerabilidade, e também pensar em ações voltadas ao manejo da água, para que possa lidar com essa previsão de maior aumento da seca para lá. Então, podem pensar em ações de proteção da vegetação com manejo, com geração de produtos que são advindos do cerrado em pé, sem precisar desmatar o cerrado. Tem várias opções. Pode pensar em pagamentos por serviços ecossistêmicos, como existe ainda o Bolsa Verde. Nenhum desses municípios foi contemplado até hoje pelo Bolsa Verde. Podem servir como cotas de reserva ambiental, que é um mecanismo previsto no Código Florestal, que proprietários que têm um déficit de ter reservas legais menores do que eles devem ter obrigatoriamente, podem pagar para essas pessoas manterem áreas de reserva legal maiores do que o mínimo exigido e manter essa vegetação para ela não ser devastada. Pode-se pensar em criação de unidades de conservação, de proteção integral ou mesmo com um manejo inteligente ali do cerrado. E são locais para você pôr em prática algumas ações das contribuições nacionalmente determinadas pelo Brasil após o Acordo de Paris e para aplicar a Política Nacional de Mudanças do Clima.
Ou seja, já existem, não precisa inventar mecanismos para a proteção dessa vegetação. E vai além de criação de unidades de conservação, podem ser outros tipos de proteção. Então, terminando, foi uma fase bem resumida de um projeto de trabalho bem maior. E eu ressaltei só a parte de conservação, que é o principal nessa região, mas também tem ações pensando em ações de restauração, ou seja, o nosso trabalho ele espacializa, vai sair de uma escala local para uma escala bem regional, bem ampla, considerando vários parâmetros para você olhar para a região, que é a região mais importante para a conservação do cerrado atualmente. Você vê para onde que a gente deve olhar para proteger o cerrado, para recuperar o cerrado, aonde que a população está mais vulnerável, aonde tem populações tradicionais, e a partir disso propor ações para quem pode tomar decisões. E as soluções baseadas em natureza são o principal mecanismo, a principal ferramenta para que se proteja, se conserve, se use de forma mais racional o cerrado, até para não pôr em risco a própria agricultura, a grande agricultura de commodities, que é importante também para a economia brasileira. Então é preciso pensar dessa forma para que o cerrado permaneça, continue provendo serviços ecossistêmicos e a biodiversidade. E toda a beleza que tem no cerrado também, para quem conhece sabe do que eu estou falando. Então, fechando, assim, lembrando que todo esse caminho para você conservar e pensar no cerrado vivo, em pé, é uma forma de também lutar contra a seca lá que vai vir, a vegetação, né, mantém a água. E é uma região que é uma oportunidade para se aplicar às NDCs brasileiras, se aplicar pôr em prática o Código Florestal, para você pôr em prática a Política Nacional de Mudança do Clima. Não precisa muito mais, sempre é importante, mas não precisa muito mais informações, ciência, pesquisa, sempre precisa, mas no ponto que está já é suficiente para propor ações para se aplicar também leis que já existem, políticas que já existem e compromissos internacionais que o Brasil já assumiu. Então é isso, muito obrigada a todos, uma boa tarde.